Boa noite, estamos aqui de volta, né? De volta porque a gente estava fazendo uma live agorinha com Elise Matos ali no Tatiana Taqueda Oficial. E agora, com todo o prazer do mundo, a gente vai receber Renata Tibiriçá, a nossa doutora das leis, defensora pública do estado de São Paulo, show, que faz um trabalho muito bacana junto às pessoas que possuem aí algum tipo de deficiência. A doutora Renata manda bem demais e ela vai estar aqui conosco para a gente poder. Ó, a doutora Renata chegou, deixa eu chamá-la aqui para a gente poder bater um papo sobre a defensoria pública, qual que é a relação da defensoria pública com a pessoa com deficiência, o que, que pode ser feito, como que a gente pode fazer para ter acesso à justiça via da defensoria pública. A doutora Renata chegou. Tudo Boa bom? noite, doutora. Boa noite. Tudo muito bom estar aqui com você. Tatiana, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Que prazer tê-la aqui conosco, doutora Renata, que é uma pessoa que a gente admira, né? Já tem um tempo aí que eu Admiração acompanho o mútua. seu trabalho. Acompanho o seu trabalho, tenho visto o que você tem feito, doutora, e eu fico muito feliz de poder dizer que você é uma parceira, né? Uma parceirona nossa, minha colega de docência, uma pessoa que eu considero uma amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, doutora Tatiana. É muito bom estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco sobre o tema que é tão importante, né? Que é a Defensoria Pública. E poder falar um pouco, né, das nossas experiências, do que a gente tem vivido e passado nesse tempo todo. E muito bom te encontrar aqui. Eu fico muito feliz. Doutora Renata, antes da gente começar, da gente falar um pouquinho do trabalho da Defensoria, que inclusive a gente sabe que não tem Defensoria Pública em todos os estados, né? Então, ou já temos já em todos os estados? Já chegou já a todos? Então, nós temos defensorias em todos os estados, mas o que acontece é que a gente não tem defensorias tão bem instaladas, né? Tão bem estruturadas. E eu acho que essa é uma questão que é um pouco complicada ainda nesse momento, né? Porque mesmo aqui no estado de São Paulo, onde nós temos, pode-se dizer, em números, né, uma das maiores defensorias, do país, e apesar de não ser uma das defensorias mais antigas, nós somos um número de defensores, mesmo de estrutura grandes, a gente não está em todas as cidades do estado. E isso é uma preocupação. E assim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela está em todos os municípios, né? Ela tem uma atuação, mas é a defensoria mais antiga do país. Ela tem mais de 50 anos, surgiu antes da Constituição Federal. Então, ela tem aí uma atuação muito maior, de muito mais tempo, né, do que até a própria Defensoria de São Paulo. A Defensoria de São Paulo é uma das mais novas, ela decorreu de um esforço da sociedade civil, de uma mobilização de mais de 400 entidades da sociedade civil que reivindicaram a instalação da Defensoria aqui no estado de São Paulo. Eu participei desse movimento, participei da Defensoria Pública do estado de São Paulo desde o início, desde o momento de criação, um momento que foi difícil, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, foi bastante complicado, mas aos poucos nós estamos superando e olhando para trás hoje, depois de 14 anos, né, a Defensoria tem 14 anos, ainda é uma adolescente, e a gente já tem uma estrutura muito grande, comparativamente com o que a gente começou. É isso graças ao trabalho de muitos defensores ao longo de todos esses anos. Doutora, a gente sabe que a senhora não é simplesmente uma doutora, mas é uma pós-doutora, uma pessoa que estuda, que se aprofundou, se interessou por essa questão da pessoa com deficiência, embora não seja pessoa com deficiência e nem tenha um filho com deficiência, né? O que a gente admira muito. Não tem poupado esforços, né, nas defesas das pessoas com deficiência. E, além de ser defensora pública no estado de São Paulo, a gente sabe que você faz parte de uma associação
federal, como que é essa associação que vocês têm dentro da Defensoria Pública que defende aí os interesses da pessoa com deficiência? Então, na verdade, Tatiana, até recentemente eu descobri uma coisa que eu vim até comentar em algumas nas redes sociais bem recente, diagnosticada com a síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, que é uma doença do colágeno rara e genética e que me causa dores crônicas há 32 anos. E até então eu vinha com um diagnóstico de fibromialgia, não sabia ao certo, né? Tem algumas limitações físicas por conta disso, né? Eu tenho alguns impedimentos físicos, posso dizer. Talvez não na situação de que muitas pessoas, obviamente, com impedimentos físicos vivam, mas eu vivo com uma condição crônica, né? Talvez isso, e aí eu vim pensando, né, depois até descobrindo esse diagnóstico, que de certa forma isso me envolveu, acabou me fazendo me envolver com a questão dos direitos das pessoas com deficiência, porque na verdade eu tenho uma condição que é uma condição crônica e invisível, e talvez consiga sentir um pouco o que muitas pessoas com deficiência, ou muitas familiares de pessoas com deficiência de condições que são invisíveis, sentem. Né? Que é uma sensação de que você é desconsiderado, parece que como não é visível, não é visto, as pessoas elas não percebem que o que você tem é alguma coisa que faz você, de alguma forma, sofrer ou ter algumas limitações. Mas, para voltar à pergunta, né, da questão a respeito da Associação Nacional de Defensores Públicos, nós temos uma Associação Nacional de Defensores Públicos e, no momento, eu estou na coordenação da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Participei também da criação dessa comissão, a convite de um colega de Minas Gerais, o Renato, e nós juntos, né, Renato e Renata, nós acabamos fazendo uma proposta de criação dessa comissão, e essa comissão foi criada, que ainda não tinha, nós tínhamos algumas comissões já bastante importantes na Associação Nacional, mas não tínhamos ainda uma comissão de direitos das pessoas com deficiência. Isso foi bastante importante porque nós conseguimos, né, fazer com que a gente tivesse um grupo de defensores que olhasse, né, para questões dos direitos das pessoas com deficiência e nós pudéssemos conversar, trocar ideias, saber se as questões que estão acontecendo aqui no estado de São Paulo, estão acontecendo no estado do Rio, no estado de Goiás, né, e no estado da Bahia, no estado do Rio Grande do Sul, elas eram similares, né? E nós temos feito algumas atuações nesse sentido. A associação, claro, ela tem algumas limitações de atuação, porque não é a mesma coisa que você estar num órgão de execução. Nós somos uma comissão, mas nós acompanhamos projetos de lei que estão em trâmite. Nós também acompanhamos questões e trocamos também informações das que têm atuação específica, inclusive, na área da pessoa com deficiência. Então, e temos também trabalhado com a questão da própria garantia da acessibilidade nas defensorias públicas, né? Que é uma preocupação, inclusive até porque nós temos defensores com deficiência e temos essa preocupação. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto, tem sido bem, bem interessante. Doutora, quais são as principais demandas que nós temos hoje com relação à pessoa com deficiência junto à Defensoria Pública? Hoje a Defensoria Pública ela é procurada pela sociedade, por esse pessoal que tem algum tipo de deficiência. Quais são as principais demandas? Então, as principais demandas que nós temos atualmente são demandas, nós temos demandas muito de questões relacionadas à saúde, temos questões também de educação, temos questões de moradia, de assistência social. Mas às vezes envolve também questões de lazer, no caso de esporte adaptado, já tivemos casos nesse sentido. Então, todos os direitos sociais, fundamentais,
nós costumamos ter, né, mas assim, com ênfase, especialmente saúde e educação, que eu acho que é uma das questões que vem mesmo, não só para a Defensoria Pública, mas também para advogados, né, e também acho que no Ministério Público, para a atuação e para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. No caso da saúde, o que está sendo mais procurado? Essa questão, por exemplo, a pessoa que ela tem condições de pagar um plano de saúde, mas que ela não tem ali os direitos dela ali respeitados pelo plano, ela pode estar indo até a Defensoria Pública para a Defensoria Pública entrar com algum tipo de ação para fazer com que aquele plano de saúde ele faça a cobertura do tratamento daquela pessoa? Sim, nós temos casos especificamente, né, inclusive na área que eu estou no momento, porque eu estive na coordenação do núcleo de direitos da pessoa com deficiência entre 2014 e 2018, né, e agora estou numa área civil, e justamente nós temos casos referentes a plano de saúde relacionados a pessoas com deficiência. Eu mesma tenho alguns Não casos. somente o SUS, né? Não somente o SUS, mas a nossa maior demanda efetivamente é o SUS pelo próprio perfil socioeconômico das pessoas que são público-alvo do trabalho da Defensoria Pública, que são as pessoas necessitadas, né, que geralmente são aquelas que têm uma renda de até 3 salários mínimos de renda familiar, que no caso da Defensoria Pública de São Paulo, a gente considera até 4 salários mínimos, considerando a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiência. Entendi. Então, tem aí, quando a pessoa com deficiência, ela precisa da Defensoria Pública, ela tem que estar dentro desse requisito também social, financeiro? Ela tem que estar, na verdade, ela passa por uma triagem que a gente chama, né, que é uma triagem socioeconômica, né, financeira, que a gente vai fazer uma análise a respeito da situação financeira dela, vai verificar a questão do patrimônio dela para poder verificar se ela se enquadra na situação de hipossuficiente, né, do ponto de vista socioeconômico, para poder vir a ser atendido pela Defensoria Pública. Certo. E com relação à educação, doutora, como é que a gente faz? Por exemplo, a gente recebe muitas reclamações aqui de famílias que não recebem a inclusão necessária dentro das escolas. Por exemplo, é negado o professor de apoio, por vezes é negada a própria matrícula, é negada a adaptação curricular daquele aluno de inclusão dentro da escola. E aí, essa pessoa, essa família que tem esse direito negado, que não recebe essa inclusão escolar devida, ela pode estar indo até a Defensoria Pública e demandando a Defensoria Pública para que ela faça alguma coisa? Com certeza. Na verdade, a gente sempre orienta que as pessoas elas tentem buscar uma solução junto às escolas, seja escola pública ou escola particular, né? No caso do nosso público-alvo, a maioria são casos de escolas públicas. A gente sugere que elas busquem uma solução, até porque a gente sabe que no diálogo e nesse contato com a escola, às vezes consegue se resolver e é melhor para todo mundo, porque quando a questão chega num ponto que se torna não solucionável, né, por meio do diálogo, e tem que envolver o judiciário, causa muitas vezes muito desgaste para a família, muita ansiedade, né, se vai se resolver, e muita preocupação também por conta do fato de que o meu filho está perdendo o atendimento adequado que ele precisa ter, e ele está tendo uma regressão, ou ele está tendo um prejuízo, ou ele não está se desenvolvendo, né? E aí a gente tem essa preocupação. Mas, caso isso não seja possível, a gente, obviamente, ingressa com a ação. Mas quando chega na defensoria, se a pessoa também não fez uma tentativa extrajudicial, a gente sempre busca essa tentativa extrajudicial para poder tentar solucionar a questão de uma forma mais tranquila e que cause menos ansiedade para a família do que às vezes pode gerar um processo judicial que a gente sabe que às vezes é necessário, mas se pudesse ser evitado e pudesse resolver a questão de uma forma mais tranquila, é melhor. Então, a pessoa pode procurar a defensoria. Esses casos têm sido encaminhados para as varas da infância e juventude, pelo menos aqui no estado de São Paulo, por conta até de súmula
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entende que esses casos são de competência da vara da infância. Mas eu acho que até tem um lado interessante nesse sentido, porque na vara da infância a gente tem um juiz com um olhar, né, para a criança, para o adolescente, que vai ter um olhar mais específico e vai poder conseguir compreender ali a situação e a necessidade, né, daquele pedido que está sendo feito. Né? E os pedidos, eles variam normalmente relacionados à questão de apoios nas escolas. Às vezes, há solicitação de matrícula em escolas especiais quando a situação se torna absolutamente insustentável. Há pedidos de custeio, às vezes, de escola particular. Né? Isso também acontece, inclusive, por conta dessa não garantia do atendimento adequado nas escolas públicas. Aí o poder público tem que pagar uma privada, já que ele não consegue oferecer aquela inclusão adequada dentro da rede pública. Isso. Porque a gente demonstra de que houve a tentativa, em todos os sentidos, de conseguir se garantir o atendimento na escola pública regular, com todos os apoios, mas não se conseguiu. Às vezes tem situações específicas até de bullying, né, ou de discriminação, de barreiras atitudinais muito fortes, que começam a gerar um desgaste muito grande, e aí não tem outra alternativa. Né? Às vezes já se tentou até uma outra escola, eu tive um caso mais ou menos nesse sentido, já se tentou até uma outra escola pública e não foi possível se conseguir resolver a questão. E aí não teve outra alternativa a não ser fazer essa solicitação de um custeio, né, de uma escola regular privada. Né? Mas, assim, são situações excepcionais. Né? Até porque o judiciário tem tido um entendimento complicado, quer dizer, diferente agora nesse sentido. Antigamente era um entendimento mais tranquilo. Né? Agora ele tem tido um entendimento um pouco mais contrário, né? A questão de se custear o privado, exceto se tentou de todas as formas garantindo o público. Né? Tem uma pergunta? Sim, a Viviane está perguntando aqui como está a questão da fila única no estado de São Paulo? Os juízes estão tendo um olhar para as prioridades do atendimento? Então, eu não atuei especificamente em nenhum caso desse, só que assim, eu sei que pela Defensoria foi feito recomendação, ou recomendações até, porque o Núcleo também de Direitos Humanos atuou nisso, ele que atua com as questões de saúde em geral, né? E aí tem o Núcleo de Pessoa com Deficiência e Idoso também, que atua com as questões relacionadas à saúde específica da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, buscando a garantia da prioridade do atendimento das pessoas com deficiência. Não sei se isso chegou como um caso individual, pelo menos para mim, eu não recebi nenhum caso específico nesse sentido. Os casos que a gente tem recebido, principalmente aqui na área civil, são questões de bloqueios, de contas, enfim, né? Mas nesse sentido está acontecendo e solicitando o desbloqueio porque a pessoa está passando necessidade mesmo. Mas casos de saúde na área privada, assim, né, pode-se dizer, de planos de saúde, não chegou nada, mas a gente sabe que está se discutindo muito a questão de leitos, a preocupação com isso, a Defensoria está bastante atenta, e não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também, com relação a essa garantia da prioridade das pessoas idosas e pessoas com deficiência. Sim, inclusive a gente tem visto aí, nessa semana especialmente, uma discussão muito grande aí nas redes sociais a respeito dessa questão da internação da pessoa com deficiência, né? O pessoal tá naquela discussão. E aí, aplica ou não aplica o artigo 22 da LBI, né? A gente vê aí que o pessoal do direito médico, eles defendem, né, que vai tudo de acordo com o protocolo, razão pela qual essa pessoa com deficiência, ela tem que estar sempre aí com os laudos dela atualizados, né? E se for necessário esse acompanhante, né, realmente necessário esse acompanhante, pedir
nem que seja junto ao próprio judiciário, né? Mas nós temos casos aí de pessoas com deficiência que foram internadas com Covid-19 e que tiveram, sim, acesso a esse acompanhante. Aí vem aquela história das UTIs humanizadas, né? E aí, se essa pessoa cai numa UTI que não é humanizada e esse direito ele é negado para essa pessoa, como é que a gente faz? Então, Esse direito ao acompanhante. Então, essa questão é uma questão que surgiu, né, recentemente, e aí eu até vi um debate no sentido de que o artigo 22 não garante isso. Não, ele garante, está lá garantido o direito ao acompanhante. Só que existe um parágrafo primeiro nesse artigo, né, que prevê no caso de impossibilidade, que seja garantido, que poderia ser negado, né, a possibilidade do acompanhante estar junto, sendo que o médico precisa justificar por escrito. Isso está na própria Lei Brasileira de Inclusão. Você já tem que vir uma justificativa por escrito. E aí, nessa situação, o parágrafo 2º determina que o quê? Que seja disponibilizado, caso seja necessário, um atendente pessoal acompanhante para essa pessoa com deficiência que está internada. Eu acho que, assim, existem várias questões e bastante difíceis de serem conversadas, né, e conseguir conciliar diversos direitos aí, que é a questão do direito da própria pessoa com deficiência de ter acompanhante, mas a situação de que, às vezes, o acompanhante que seria, de repente, um familiar, que é o próprio cuidador, e de repente essa pessoa pode... E ele não pode pegar também, né? E ele não pode pegar, ou ele pode já ter sido contaminado e ser uma pessoa do grupo de risco. Né? Pode ter uma pessoa maior de 60 anos ou ter alguma doença crônica associada e ficar sob uma situação de aumentar a carga viral dela ali, né? E de repente não dar os equipamentos, né, de segurança. Então isso também teria que ser dado os equipamentos, porque mesmo que ela seja contaminada, ela precisa também se garantir que ela também não vai sofrer, né? Porque o que dizem muito, e aí, claro, já é a área da saúde, do médico, né? Que a gente não tem como... Mas dizem muito que os profissionais de saúde, eles pegam porque eles ficam submetidos a uma carga viral muito grande, né? Então, quer dizer, ficar num hospital sendo submetido a essa carga viral é complicado. E aí precisaria pensar em garantir tanto o direito da pessoa com deficiência que está ali internada, como também garantir o direito desse acompanhante de receber o atendimento adequado, caso ele não esteja contaminado, ou seja, ter todo o equipamento para que ele não se contamine. E a gente sabe que isso é uma questão complicada, porque já não tem equipamento nem para os profissionais de saúde. Pois é. E ter... ou caso ele esteja contaminado, se ele não tem risco ali de ter uma piora no quadro dele, e depois, vindo a pessoa com deficiência se recuperar, se aí ela não ficaria, caso ele não consiga se recuperar, se ele não ficaria sem o cuidador. Então, são questões complicadas que não acho que são tão simples de serem resolvidas como dizer, o artigo fala isso, né? A gente tem que analisar o caso concreto, né, especificamente. Acho que tem que ver a situação do próprio hospital, né, e da própria pessoa e da própria acompanhante. Então, eu acho que tem que ser analisado caso a caso, mas eu acho que tem que ser cumprido também, se caso seja dito é impossível, que isso seja dado por escrito para a família, porque se a família se sentir lesada nesse direito, ela possa discutir isso no judiciário. Sim, nós temos os protocolos próprios, né, de cada hospital e temos aí também a situação do caso concreto, porque nós não sabemos aí. Digamos que esse paciente, ele está sedado na UTI. Se ele está sedado na UTI, entubado, ele não precisa de uma pessoa com ele, né? Mas a partir do momento que ele está acordado, Lúcido, né? vendo Isso. tudo que está acontecendo, né? Aí já é um caso diferente. Imagina, por exemplo, um autista. Né? Que tem toda aquela rotina, confia só em uma ou duas pessoas ao redor dele, aí já é complicado e talvez nós tenhamos aí até subsídios para estar sim fazendo um pedido, porém
esse local ele vai ter que oferecer a paramentação necessária para que aquela pessoa Sim. esteja lá, né? Ou Então é caso mais ou ela não menos por possa aí. estar, que tem alguém que possa estar, para que ele não fique sozinho, porque a gente sabe que além do autismo, que tem a questão da rotina, tem também as pessoas com deficiência intelectual e tem as pessoas com autismo também não verbal e mesmo com deficiência intelectual não verbal, que não tem como expressar a sua vontade, dizer o que está sentindo, né, nessa situação. Então é bastante complicado e não consegue compreender o que ela está ali naquele lugar, né, com aquelas pessoas que ela não conhece, que ela nunca viu, com a mudança de rotina. Então é também cruel deixá-la sozinha, né? Eu acho que Pois é. realmente e é difícil para as famílias também ter essa sensação de como é que vai ficar sozinho, né? Sem conseguir compreender, ter uma mínima compreensão do que está acontecendo com ele ali. Então, mas eu acho que assim a melhor orientação nesse momento para as pessoas é, primeiro, entenderem que existe uma regra, que essa regra é uma regra que está garantida, mas que ela pode existir uma exceção. Essa exceção tem que vir justificada por escrito, mas e se a pessoa se sentir lesada, que tem que ser analisado o caso concreto para poder verificar se é passível de ser judicializado, discutido, para poder se garantir o efetivo direito ao acompanhante. Sim, a pergunta aqui agora é, professora Renata, na questão do leito zero, a defensoria está conseguindo a transferência para hospitais particulares na ausência do leito no SUS? Ó, pergunta importante. Se não tem Então, vaga no SUS, como é que faz? Consegue transferir para a rede privada? o que eu fiquei porque assim, o nosso núcleo de direitos humanos aqui em São Paulo, ele está acompanhando essa questão da regulação de vagas. E ele está acompanhando diretamente. Então, isso para os nossos usuários, tá? Da Defensoria Pública que chegam com alguma solicitação de inexistência de leito. Aparentemente, o que já aconteceu, o que eu já ouvi falar, foi de solicitar transferência entre hospitais, porque na UTI, no hospital onde a pessoa estava, a UTI não conseguia oferecer o atendimento adequado, precisava ser transferido para uma UTI, uma outra UTI. Eles conseguiam isso de forma extrajudicial, sem precisar de uma ação judicial. Agora, essa questão das vagas em hospitais privados na inexistência de vaga no hospital público, aparentemente, né, pelo menos eu assisti uma entrevista do prefeito daqui de São Paulo, dizendo que, por enquanto, não se chegou ao total, né, de vagas, ou seja, de ocupação de leitos aqui na cidade de São Paulo. Ainda há possibilidade de vagas, né, e de transferências. E que eles estão também, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando contratar vagas em hospitais privados. Então, o próprio poder público está tentando fazer isso. O que a Defensoria tem tentado fazer, né, pelo menos aqui do estado de São Paulo, não sei quanto aos outros estados, mas a gente tem tentado buscar uma solução extrajudicial, de garantir essa transferência sem que precise de uma ação judicial por meio de um contato mediante com a secretaria para buscar essa solução de forma mais rápida para a população. Agora, pode ser que a gente chegue numa situação de colapso, e eu acho que essa é a preocupação que está havendo aqui na cidade de São Paulo no momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Quarta-feira, a possibilidade de um anúncio de um possível lockdown, ainda nós não sabemos a respeito disso, e fique um pouco diferente a situação se a gente chegar nessa ocupação de 100%, como aconteceu em alguns outros estados, que aí é uma situação realmente desesperadora. Desesperadora, né? E parece, sabe, eu Desculpa, tenho a gente, aqui passou impressão. meu gato aqui. Tudo bem. Coisas A de fazer impressão que home dá office, é que viu? depois de 2 meses e pouco aí, né, de pandemia, a impressão que dá é que o pessoal já está começando a afrouxar, né? A curva está subindo, aliás, ela começou a disparar e o pessoal resolveu que cansou de distanciamento social.
Pelo menos ao meu redor eu tenho observado isso com bastante propriedade. E em São Paulo, como é que está a situação? Então, a situação aqui está bastante complicada, porque realmente se começou a quarentena, né, o isolamento social, recomendação de isolamento social há muito tempo, e as pessoas aos poucos elas foram realmente se cansando, porque a gente está nessa situação, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo praticamente é quase igual, desde o dia 23 de março. Né? Então, a gente está exatamente há quase 60 dias. Algumas pessoas até antes, no meu caso, comecei uma semana antes ainda, porque daí minha filha já começou a não ir para a escola, porque houve uma orientação de que quem pudesse não levar os filhos na escola. E o que a gente tem percebido é que, pelo menos aqui no bairro onde eu moro, nas vezes que as pouquíssimas vezes, né? Acho que nesse tempo, quando eu saí umas 5 vezes, 6 vezes, para poder levar meu marido até o supermercado, guardar ele, só para ele poder entrar e sair do supermercado. No início, parecia que tinha mais pessoas na rua, muita gente andando de bicicleta, muita gente correndo. E nesses últimos dias para cá, parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes, mais pessoas com máscaras, mais pessoas que não estão fazendo esportes na rua, né? Então, as pessoas estão respeitando de uma forma maior. Mas eu tenho informação de outros bairros que não está acontecendo isso. Né? Tem pessoas que publicaram fotos nas redes sociais, assim, de aglomerações mesmo, né? E bastante complicado isso. Porque São Paulo Sim. hoje é um dos epicentros, né, do país, com o maior número de casos. Então, e é uma cidade muito populosa e é bastante complicado isso, né? A Viviane está falando ali que no Rio de Janeiro já está tendo escolha de Sofia já, né? Que é quando o médico ele escolhe quem que vai ser internado, quem que não vai, né? Afinal de contas, não tem leito para todo mundo. O Rio de Janeiro, então, segundo a Viviane, já entrou em colapso. São Paulo também? Então, São Paulo, aparentemente, pelas informações que a gente tem oficiais, que não haveria essa situação ainda de colapso. Estamos chegando perto disso, por isso que está se tentando, fez um feriadão agora, né? Que vai até segunda-feira, então começou na quarta-feira e vai até segunda-feira, para se tentar manter as pessoas em casa sem a decretação do lockdown. A informação que a gente tem é que o lockdown é difícil de ser feito aqui na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo ela é ligada com outras cidades, né? Então, assim, tem inclusive ruas que metade da rua é no município e a outra metade da rua é em outro município. Né? Ou então ruas que começam no município e terminam em outro município. E aí a prefeitura disse que para poder fazer isso eles dependem do estado de São Paulo por conta do poder de polícia do estado. E aí, porque envolveria também não só São Paulo, mas outras cidades em volta. Pelo menos isso é a informação que eu vi de uma entrevista do prefeito. Então, não sei, assim, aparentemente a gente tem tentado trabalhar para evitar que esse tipo de situação, de que exista uma escolha de quem vive e de quem morre, né? Que assim, é desesperador pensar uma coisa dessas, seja do ponto de vista das pessoas idosas, seja do ponto de vista das pessoas com deficiência ou doenças crônicas, né? Porque a gente sempre vai pensar, podia ser um parente meu, podia ser alguém, um familiar meu, né? Ninguém quer que aconteça isso de forma alguma. Né? Então, e aí envolve nossa consciência como sociedade de cumprir com esse isolamento para poder evitar a propagação do vírus, a contaminação do maior número de pessoas, para que esse sistema de saúde ele não entre em colapso. Né? Então, a informação que eu tenho é que o município está contratando leitos já de hospitais privados aqui na cidade de São Paulo, para garantir, caso chegue nessa situação, ele ainda tem uma reserva de leitos. Ele também parece estar abrindo um outro hospital. Foram feitos 3 hospitais de campanha aqui na cidade de São Paulo. Um deles está com metade da capacidade e eles estão tentando contratar mais respiradores para poder garantir o atendimento do maior número de pessoas que possam ser contaminadas ao mesmo tempo.
Mas uma questão Certo. importante, doutora Tatiana, que assim, o que a gente tem aqui, e eu acho que isso também tem em outras cidades, né, do país, é que nós temos as comunidades, as periferias, onde as aglomerações elas são comuns e onde nós temos também situações de vulnerabilidade social, e isso preocupa muito, especialmente a Defensoria Pública, porque são locais que é difícil se fazer um isolamento social. Porque é fácil de dizer o isolamento social, né, para fazer uma pessoa que tem uma condição de. Primeiro, ela tem uma casa, né, para poder morar. O segundo, ela tem uma casa que tem vários cômodos, já é difícil, né? Mas não, tem famílias que moram, às vezes, 6 pessoas em 1, 2 cômodos. Né? Como é que faz um isolamento social nessa situação? Né? De repente, poder ir ali na calçada, na calçada não, né? Mas sair ali na vielinha é o momento que ela tem de poder respirar um pouco um ar, poder ter um pouquinho também de individualidade, né? Então, é bastante difícil isso, né? E daí vem uma outra preocupação junto, que é a preocupação da violência, né? O aumento da violência Eu ia entrar doméstica, nesse assunto agora. né? O... A pergunta seria a seguinte: a gente está aqui falando de saúde, falando de educação. Com relação à saúde, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública para as questões relativas ao SUS, para questões relativas a planos de saúde, na educação com relação a essa inclusão escolar, e nós estamos falando aqui especificamente da pessoa com deficiência, mas nós sabemos também que nesse momento de pandemia, as pessoas estão dentro de casa, né? E a maior parte da população brasileira, a gente sabe que é uma população desprovida de recursos financeiros, e a gente vai ter aí várias pessoas dentro de um ambiente de 1, 2, 3 cômodos, né? Ali batendo ali o tempo inteiro, o que pode inclusive gerar, não que isso não possa acontecer numa casa maior, mas a gente tem um aumento, e nós temos estatísticas comprovando isso, a gente tem um aumento da violência, né, dentro desses domicílios, tanto com relação aos idosos, como com relação à mulher, como com relação às crianças e também, especialmente, com relação à pessoa com deficiência. Essas pessoas, elas estão sendo agredidas dentro de casa. Isso a sociedade não pode ignorar. Inclusive, o meu pedido que eu faço para vocês, inclusive eu até postei um vídeo hoje, a gente tem que estar atento. Às vezes a violência ela está do nosso lado e a gente debaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí, doutora, essas pessoas que estão sofrendo violência, o que elas podem fazer com relação à Defensoria Pública? A Defensoria Pública, o que a Defensoria pode fazer por essas pessoas que estão aí sofrendo violência, sendo agredidas, sendo estupradas, né? E agredidas física e moralmente? Então, a Defensoria Pública ela atua com questões de violência já de muito tempo, principalmente violência contra a mulher, né, conseguindo também atuar com um olhar específico até para situações que envolvam mais do que a vulnerabilidade só de ser mulher, ser uma pessoa com deficiência, às vezes ser negra, né, e que coloca ela numa situação de maior vulnerabilidade ainda frente a essa situação de violência. A gente tem algumas portas de entrada para essas denúncias de violência pela Defensoria Pública. Uma delas é por meio buscando a própria defensoria, e aí aqui fica uma informação importante para aqueles que precisarem acessar as defensorias públicas dos estados, né, no país inteiro, buscar informações. Todas as defensorias estão atuando, segundo a informação da Associação Nacional, todas as defensorias estão atuando de forma remota. A gente está atuando como se não tivesse essa situação de exceção, né? Porque a gente tem trabalhado como trabalhasse presencialmente, mas a gente está trabalhando de forma remota, dando andamento aos processos e tudo isso. Então, pode-se procurar as defensorias nos seus estados, né? E aí pode ser por meio dos próprios sites que tem informação de como acessar, seja por telefone, nós temos até o WhatsApp ou formulário no próprio site,
para a pessoa entrar em contato. Estão sendo desenvolvidas novas ferramentas, pensando em aprimorar esse trabalho remoto e esse contato com os nossos usuários. Isso também pode ser visto nas redes sociais. As redes sociais das defensorias públicas têm divulgado, inclusive, até informações sobre quantidade de casos atendidos. Mas em relação especificamente à violência, além dessa entrada pela defensoria pública, nós temos atuação também nos centros de defesa da mulher, né? E aí tem sido os centros de defesa recebem essas denúncias e têm feito encaminhamento para a defensoria. E nós temos também o Disque 100, que nós recebemos quanto instituição pública, que quando você faz uma reclamação no Disque 100, ou seja por meio do aplicativo, seja por meio do telefone, você pode, você não, às vezes as pessoas não têm ideia disso, mas isso é encaminhado para diversos órgãos públicos de defesa de direitos para que sejam tomadas providências. O que é bastante importante, né, é que as pessoas até podem ser feitas denúncias anônimas, mas assim, é importante que às vezes a pessoa deixe contato, porque quando isso chega para a gente precisa entrar em contato com eles para poder conseguir tomar alguma providência de cunho individual, de cunho coletivo, dependendo da situação que está sendo colocado. Então, a gente tem feito essa atuação. E também o Núcleo de Defesa da Mulher fez algumas atuações para poder garantir a questão de se permitir ingressar com ações sem necessidade de boletim de ocorrência, ou mesmo para se garantir um boletim de ocorrência digital, se for necessário ser feito. Porque hoje o que acontece é que muitas vezes aquela pessoa que já era um agressor e que a pessoa conseguia se desvencilhar dessa situação, ela está confinada com esse agressor, né? E aí ela não consegue se livrar dessa situação. E isso é um alerta que está sendo feito mundialmente, não é só no Brasil que está sendo feito com relação ao aumento da violência doméstica. E a violência em relação às pessoas com deficiência e pessoas idosas, ela tem uma característica específica, que é importante, pelo menos pelas estatísticas que nós temos, né? Normalmente, quem é o agressor é uma pessoa que mora com a pessoa com deficiência, e muitas vezes o seu próprio cuidador. Então, tirar essa pessoa, né, do contato com a pessoa com deficiência, deixá-la também sem cuidador e acabar praticando um outro tipo de violência, que é uma situação de negligência, que ela vai ficar sem cuidado nenhum. Então, quando nós atuamos com esses casos, nós temos um cuidado muito grande, porque a gente não pode olhar só do ponto de vista criminal essas situações, né, do sentido de vamos punir o agressor. Nós precisamos pensar que você tem que acionar toda uma rede para garantir o atendimento dessa pessoa com deficiência, para, retirando ela da situação de agressão, ela não fique desamparada. Porque há um risco de ela ficar desamparada se não se pensar nisso, né? E a gente tem alguns exemplos de situações que podem acontecer dessa forma, e é muito complicado. Sim, a gente está caminhando agora para encerrar, doutora. E no início da nossa conversa, você citou que a Defensoria Pública ela também é procurada para questões relativas a moradias, né? Qual que é o link que existe entre a pessoa com deficiência, essas moradias e a Defensoria Pública? Então, nós temos questões relacionadas à moradia, principalmente tem pedidos de moradia para a vida independente. Então, pessoas com deficiência, e aí não pensando só em pessoas com deficiência, quer dizer, não pensando especificamente em pessoas com deficiência com autismo ou com deficiência intelectual, mas nós temos casos de pessoas, por exemplo, com deficiência visual, que querem poder morar sozinho, têm condições de morar sozinho, mas não tem a oportunidade porque fez a inscrição no cadastro habitacional para um programa habitacional e não foi contemplado até o momento para inclusão num atendimento habitacional definitivo e poder deixar de morar com a sua família e poder ter sua vida independente. Agora, nós temos também um outro lado, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata da moradia de uma forma bem ampla, não só abrangendo a questão da moradia
para a vida independente, mas como também a moradia, no sentido de moradia de residência inclusiva, que seria uma moradia que são residências com todo o apoio que a pessoa precisa, né? E também até a própria garantia da moradia com a própria pessoa, com a própria família, né? E aí nós temos tanto essa questão de pedidos de moradia relacionados ao atendimento habitacional e saúde, e como também do caso de residências inclusivas. Então, solicitação de vagas em residências inclusivas para pessoas com deficiência, cujas famílias não têm mais condições de dar o respaldo familiar necessário. Ótimo, doutora Renata, muito obrigada. Eu vou abrir o espaço para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, quero agradecer a oportunidade, muito bom estar com você. A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? A gente tem tido contato mais pelos meios virtuais, né? Mas, assim, é um prazer estar aqui com você, poder conversar com você, poder discutir várias questões relacionadas ao direito da pessoa com deficiência, que é essa questão que faz o nosso coração bater forte, né? E faz com que a gente nos mova, né, tanto a fazer tantas atuações, tantos trabalhos. Então, a gente continua junto nessa luta e vamos continuar trabalhando para difundir os direitos das pessoas com deficiência da melhor forma possível, né, para que a gente possa garantir que as pessoas tenham seus direitos efetivados. E criando essas multiplicadoras e esses multiplicadores, né, que estão aqui nos acompanhando, para que em todos os pontos do nosso Brasil nós tenhamos aí pessoas capacitadas, pessoas que estão ávidas aí pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Sim. E eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer, e junto com a professora Renata, né, que é minha colega de docência também, nós somos professoras no mesmo curso. Nós temos essas alunas lindas, esses alunos lindos que estão aqui acompanhando a gente, que eu tenho certeza que vão fazer muito bonito nesse Brasil todo. Com certeza. É muito bom e eu te agradeço muito pelo convite para poder participar desse projeto, para que a gente possa difundir o máximo possível a informação e que mais profissionais possam ter conhecimento e possam trabalhar, né? Porque a gente precisa disso, a gente não tem mãos para poder fazer tudo que a gente quer fazer, por mais que a gente queira, né? E às vezes a gente não consegue, né? A gente precisa de muitas e muitas e muitas mãos. Precisa de muitas mãos. Então, quanto mais pessoas, quanto mais multiplicadores nós tivermos, quanto mais pessoas defendendo as pessoas com deficiência, melhor é para o país e para as pessoas com deficiência, né? Isso mesmo. Professora Renata, doutora Renata, muito obrigada pela presença. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Já fica o convite para voltar numa outra oportunidade para a gente estar falando sobre um outro assunto. Sim. E tenha uma boa noite. Com muito certeza. Obrigada. Conte comigo. Obrigada. Para você também. Uma boa noite. Eu que agradeço. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, Nelo. Beijo. E aí, meus amigos? Olha só, professora Renata Tibiriçá é show, não é? Uma pessoa que, além de ter um conhecimento notório, né, é uma pessoa totalmente do bem, e eu acho que quem a acompanha sabe disso, né? Meninos, meninas, muito obrigada pela presença, tá? Na sexta-feira à noite, né? Todo mundo já cansado, querendo dormir, querendo ficar com a família, querendo ver a novela, querendo ver o Netflix, mas não, vocês estavam aqui conosco. Muito obrigada e na semana que vem nós teremos mais lives, tá ok? Ó, beijo grande para vocês, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau.